bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado diretamente de Florianópolis, em Santa Catarina. A gente tem esse ano como tema a inovação impulsionando o propósito das autogestões, e quando a gente olha para os desafios das autogestões, eles são muitos. E para a gente falar dos desafios legislativos e regulatórios, a gente vai conversar agora com o Sérgio Pardellas, que é o assessor de relações governamentais da Unidas. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria abrir a nossa conversa, você me contando um pouco de como foi esse ano em termos de batalhas legislativas, qual foi a principal pauta da Unidas e o que a gente pode comemorar nesse quase fim de 2024. Então, é um prazer imenso estar aqui no podcast. Quando a gente fala em conquistas da Unidas em 2024, a gente precisa falar de reforma tributária. O texto que o governo enviou ao Congresso no início do ano, ele equiparava os planos de mercado aos planos de autogestão. Isso que quer dizer que a alíquota que incidir sobre os planos de mercado seria a mesma do que incidiria sobre os planos de autogestão. Dentro desse contexto da reforma tributária. Dentro do contexto da reforma tributária, exatamente. O que, pela natureza da autogestão, seria uma grande injustiça. A nossa batalha foi fazer com que o governo e com que o parlamento entendesse que isso seria uma grande distorção para o setor. Então, a gente, enfim, peregrinou gabinetes, fomos até o governo, Ministério da Fazenda, e em 10 de julho, depois de muita batalha, a gente conseguiu incluir um artigo no texto final da reforma tributária que isentou as autogestões em saúde dos novos tributos que vão ser criados, que é o IBS e a CBS. Na prática, é por isso que essa foi a grande vitória para as autogestões no ano, porque na prática, hoje as autogestões pagam o PIS sobre a folha de pagamento. Se não me engano, é 1% do PIS sobre a folha de pagamento. Com o texto enviado pelo governo ao Congresso, isso subiria para uns 10%, o que seria muito grave para o setor. Sim. Sabe? Seria, num momento muito ruim, tanto da economia quanto para as operadoras de plano de saúde, seria péssimo e comprometeria a sustentabilidade do setor. Com as modificações que nós fizemos, que nós batalhamos para fazer no Congresso e conseguimos convencer os parlamentares, agora nem o PIS as autogestões vão pagar. Então elas estão totalmente isentas. O texto foi aprovado na Câmara, ainda falta aprovar no Senado, mas a gente está confiante, enfim, que não vai haver modificação. A grande batalha realmente foi na Câmara e as autogestões estão livres dos tributos. Muito bom, e a gente sabe até que pelas características das autogestões seria até injusto, já que são organizações sem fins lucrativos, né? Agora, Sérgio, puxando um pouco, a gente sabe que 2023 acabou com uma discussão muito grande, se entraria em vigor o novo projeto de lei que propõe uma alteração na lei vigente, então, na 9656, proposta pelo deputado Duarte... Esqueci, desculpa. Duarte Júnior. Duarte Júnior, isso. E eu queria entender, passou 2024 e esse assunto morreu. Ele vai continuar morto em 2025? Quais são as perspectivas e qual é a sua análise sobre esse texto que foi discutido ali? Eu acho que mudou a visão em torno do projeto. A gente terminou 2023 com o Duarte Júnior, que era o relator. O relatório do Duarte Júnior seria muito ruim para todo o setor, não só para a autogestão, mas como para todo o segmento do plano de saúde, das operadoras de plano de saúde. A gente entra em 2024 com o Duarte Júnior, todo mundo lembra, dando entrevistas nos jornais, confiante de que ele teria apoio político para votar o projeto. Acho que o que aconteceu? Foi um ano muito complicado para o segmento, um ano que, vamos dizer assim, midiaticamente, porque era claramente um projeto eleitoreiro. Sim. O Duarte Júnior era da área do direito do consumidor, inclusive vale ressaltar que as autogestões elas não estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. Mas como ele era dessa área, ele montou um projeto muito voltado
né, para o consumidor, mas não do ponto de vista da sustentabilidade do setor. Sem embasamento técnico de Exatamente. como funciona o setor, né? Foi um ano complicado, um ano com cancelamentos, um ano em que os planos de saúde estiveram debaixo de holofote, debaixo né, de muitas críticas, mas ao fim, durante esse processo, eu acho que os legisladores, os parlamentares entenderam, assim, eles conseguiram separar o joio do trigo. É importante fazer essa discussão, é importante avançar para que o beneficiário, né, não seja lesado, mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar na sustentabilidade, né? E esse é um modelo que hoje não adianta o parlamentar que ecoa a sociedade, né? Não adianta o beneficiário pensar que vai ter a maior cobertura com o menor custo, né? Seria o mundo ideal, no país das maravilhas isso seria possível, mas hoje não é possível. Então acho que o parlamento entendeu que sim, a gente pode pensar no lado do beneficiário, mas também temos que entender que existe um setor, que a gente precisa da sustentabilidade para que esse sistema continue andando. Chegamos no final do ano com um outro tipo de cenário, com outro tipo de discussão. Houve até quem colocasse a questão do plano ambulatorial, plano segmentado, né? E com o projeto do Duarte Júnior politicamente enfraquecido. Eu acho que o mais importante, enfim, não é uma questão de comemorar que o beneficiário ou não vai ter menos ou mais direitos. A questão não é essa. A questão é pensar o setor como um todo. Eu acho que foi o que mudou de 2023 para 2024. Em 2023 teve muito, no final de 2023 o cenário estava, como é que a gente diz? Muito turbulento, né? E botaram a bola no chão, né? Ouviram os setores, o presidente da Câmara chamou os representantes de operadoras para conversar. Eu acho que a gente vive um ambiente com mais serenidade e menos ali ao calor das eleições, que foram desse ano as eleições municipais. Para ter uma discussão justa e correta sobre esse setor tão importante que é a saúde suplementar. Bom, Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Espero o nosso podcast ano que vem. Obrigado a vocês. E muito obrigada a você que está aqui acompanhando a terceira temporada do M3BS Talks Unidas, direto de Florianópolis esse ano. Muito obrigada e até o próximo vídeo.